Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Praça. Meu nome é Inácio. Meu nome é Igor. Meu nome é Henrique. E eu, Enzo. Meu nome é Rafael. Aqui é o Lorenzo. E hoje a gente vai falar um assunto muito polêmico, que é a evolução. Quando falamos sobre a evolução, é extremamente importante saber o conceito da evolução. E o conceito da evolução se consiste em a mudança das espécies ao longo do tempo, causada pela seleção natural e por mutações. Outra coisa importante é as teorias. E uma das mais importantes é a de Gregor Mendel. Gregor Mendel, em 1866, fez uma pesquisa com ervilhas e nela foi descoberta que os genes são herdados e se separam durante a reprodução. A síntese moderna, que também é uma outra teoria, foi feita no início do século XX, onde se consiste na evolução de Darwin e a genética de Mendel, explicando a evolução natural, mutação, deriva genética e fluxo gênico. E a mais importante teoria foi a de Charles Darwin, que é chamada de seleção natural. Foi em 1859, no seu livro A Origem das Espécies. Segundo Darwin, a seleção natural é quando o organismo mais adaptado ao meio ambiente tem a maior chance de sobreviver e reproduzir, passando as características vantajosas à próxima geração. Algumas das coisas que mudaram com esse tipo de evolução com o tempo são múltiplos animais que atualmente podem parecer tão comuns, mas na realidade eram completamente diferentes de como eles eram antigamente. Um desses exemplos era a cobra, que antigamente, na real, era um lagarto com 4 patas. Que antigamente, na realidade, era um lagarto com 4 patas, que era bem menor do que a atualidade. E como ele era muito caçado, ele acabava tendo uma vantagem aqueles que tinham patas menores, para poder se esconder nos menores dos buracos embaixo de pedras e coisas do tipo. Assim, com o tempo, por causa que aqueles que mais sobreviviam eram os de menor pata, foram diminuindo cada vez mais, até que as cobras perderam as patas. Hoje em dia ainda tem cobras com pequenos resquícios, tipo, pequenos, diria-se, cotocos que sobraram de resquícios dessa evolução, só que ainda assim não se dá para encontrar mais uma cobra com patas igual antigamente. Outra alteração delas é que elas eram muito mais finas, muito menos largas do que elas são hoje em dia. Elas também evoluíram para adicionar essa longitude no corpo para poder se mover melhor. Além, claro, do veneno que eles adicionaram, que conseguiram com o tempo para poder caçar essas presas. Outro tipo também de animal que era um dos mais diferentes era a baleia, que antigamente, na realidade, era até um mamífero terrestre. Só que constantemente, por causa de ser caçado por predadores, acabava fugindo para a água. E com isso acabou se adaptando melhor, onde começou a se desenvolver melhor na água para poder caçar, para poder viver por lá. E agora, com o tempo, acabou se tornando um animal conhecido de hoje mesmo, a baleia. Existem muitos outros exemplos, por exemplo, dinossauros antigos que tinham penugens que eram feitas para poder controlar a temperatura no corpo, para poder passar menos frio e coisas do tipo. Hoje em dia se tornaram aves, que as penas se alteraram para poder melhorar a aerodinâmica, para poder melhorar a leveza do corpo e os animais poderem voarem como hoje em dia. Um último animal que eu gostaria de mencionar, por causa que é um caso até engraçado, é o ornitorrinco, que desde o início ele sempre se manteve um caso raro de que é um mamífero ovíparo, que é um dos únicos mamíferos que pode botar ovos, porque era uma coisa da espécie antigamente, que acabou se mantendo com o tempo, além de que a forma que ele se transforma em um mamífero muito específica, porque os ornitorrincos desenvolveram uma forma de secretar leite, mas eles não conseguiram eles não têm glândula mamária, então eles literalmente soam o leite pelo corpo, o que já é uma certa desvantagem evolutiva, porque é literalmente isso, eles só soam o leite pelo corpo. Agora o Igor estava falando sobre a questão das espécies, né, os animais, do mamífero, do ornitorrinco e vários. Agora eu vou falar aqui um pouquinho do nosso animal, que seria a parte do ser humano. Os seres humanos eles foram basicamente, o primeiro índice encontrado pelos historiadores são mais ou menos 6 milhões de anos atrás, e que, de acordo com a questão dos ambientes, da época, das eras, acabou que eles têm características bem avantajadas e diferentes das nossas, entendeu? Questão do maxilar,
dos polegares, das mãos, que com o passar dos anos e necessidades, e eles acabaram tendo modificações genéticas, com isso consecutivamente a evolução. E com isso entrou basicamente o primeiro historiador e biólogo, que foi Darwin. E aí, falando nisso, já agora aproveitando, vou jogar agora para o Enzo, que ele tem uma parte muito interessante da evolução, que são as frutas. Antes de poder passar por isso, eu queria comentar um negócio, que a forma de evolução na realidade, os humanos também tiveram uma grande alteração nisso, que não é a única forma de evolução, essa questão que eu falei da seleção natural dos animais que sobreviviam mais, evoluíam mais. Uma das formas foi a própria metamorfose, que os humanos controlavam, adicionando genes novos ou escolhendo por quais que eram melhores para a sua própria vantagem, quais sobreviviam. Por exemplo, as atuais múltiplas que existem raças de cães. Um dos mais conhecidos é o Pug, que antigamente cães eram lobos gigantes, peludos e feitos para caça, só que os humanos foram escolhendo aqueles que eram menores, mais fofos, mais fáceis de cuidar, e hoje em dia múltiplos cães foram criados, tipo os Pugs que eu comentei, coisas do tipo, mas os cachorros não são os únicos exemplos de mutação genética feita direto por humanos. O mais conhecido também são frutas. Exatamente, tipo, as frutas, elas... Eu realmente não pronto a falar agora. Tá, então aqui ó, as frutas, elas tipo, antigamente elas eram completamente diferentes, o ser humano mudou tudo, elas foram se desenvolvendo e tudo mais, até as cores eram diferentes. Vamos por exemplo do milho, o milho a gente sabe que ele tem vários grãos, ele é grande, comparado que antigamente, tipo, era muito pequeno, era só um pedaço de verde, cara. E também, tipo, tinha frutas que até tinham um sistema de defesa, tipo, a pimenta. Cara, a pimenta, pra ela não ser comida, ela era queimada, tá ligado? Só que agora os caras gostam de comer pimenta. Agora tá diferente. Tipo, morango era de cor diferente. E também tem a questão dos vegetais, que antes tinha só algas bem pequenininhas, era uma michuruca, cara. E hoje em dia tem árvore, tem tudo. Então, entrando nisso que agora o Enzo falou, praticamente dá para entender que tudo que o ser humano ele modifica para o bem e tudo é modificado para poder ingerir o... Sim, tem coisas que o ser humano evoluiu e que já se evoluiu por si só. Sim, sim. Uma coisa que eu acho muito massa, tipo assim, eu pelo menos eu tenho muita dúvida, que é como é que a evolução, tipo, ela tem alguma prova de que realmente ela foi aparecida, assim, porque da onde surgiu? Cara, então, né? A evolução é a teoria da evolução, mas existem diversos indícios que é o que faz ela ser a principal aceita, principalmente a de Darwin, que é a seleção natural. E a gente pode ver isso em diversos aspectos, como fósseis, porque existem os dinossauros, que nos últimos anos têm se tornado muito famosos pelos livros de Jurassic Park, Jurassic World e os filmes, mas que um dos principais dinossauros que meio que aprovam essa teoria é o Archaeopteryx, que ele era um dinossaurinho, não muito grande, mas que ele possuía dentes e uma cauda de réptil, ao mesmo tempo que ele possuía penas. Então ele era meio que uma mistura dos dois. Ele não era nem um réptil, nem uma ave direito. E também, cara, a geografia ajudou muito a fazer a gente perceber isso. Porque há locais em que, se tu for ver os genes e os antepassados, vão pegar tipo na Austrália. Na Austrália, todos os marsupiais, a Austrália é um dos lugares que mais tem marsupiais, como cangurus e koalas, que são mais conhecidos. Todo mundo vai lá, quer ver, quer conhecer. E não só na Austrália, mas na América, se for pegar, todos os animais, pássaros, eles sempre vão ter, ou normalmente tem um gene em comum, ou um antepassado. Aproveitando para falar disso, de questão geográfica, uma curiosidade bem legal, na verdade, é a questão de como os seres humanos eles passaram de quadrúpedes para bípedes. E que basicamente tem a ver isso com a mudança climática, que como a umidade, chuva acabava que molhava os galhos nas florestas, os australopithecus, a raça do ser humano que foi se evoluindo, acabou sendo forçada a começar a conviver no solo, por causa que não conseguia acabar indo de galho em galho, e com isso eles desenvolveram a questão de ficar bípedes, de ficarem de pé e não apenas quadrúpedes. Até mesmo uma prova que tem dessas coisas de evolução, que é diferentes tipos de espécies, que uma coisa que eu já ouvi falar em alguns lugares, que é uma pergunta até meio idiota, é tipo, se o humano realmente evoluiu do macaco, por que a gente tem macaco no zoológico? É porque é um caso completamente diferente. O humano passou sim por ser meio que um macaco,
só que ele se adaptou a ocasiões, a casos diferentes, que são os casos que o próprio Henrique falou, de que ele não tinha como se manter muito tempo em árvores, então ele acabou se evoluindo para ficar na terra, ele acabou evoluindo para comer outro tipo de alimento, para se tornar mais inteligente, que era a necessidade. Hoje em dia, os macacos atuais, eles têm, grande parte desses macacos vivem em biomas com várias árvores, ou os que vivem em zoológicos mesmos têm todos os cuidados necessários. Nossa, cara, pesquisando pra responder aqui as coisas, eu encontrei até uma coisa que se tornou um meme na internet, na área de mais biologia, assim, que as pessoas gostam muito de xingar um animal chamado tic-tarik. Porque pelos fósseis e pelos indícios, ele foi o primeiro peixe que saiu da Terra, assim, que originou todos os animais terrestres e voadores que a gente tem hoje em dia. Então as pessoas gostam de zoar ele, falam que se esse peixe nunca tivesse saído, as coisas não seriam como é hoje. Ele foi o primeiro. Ele era um peixe que que conseguia respirar fora da água e também tinham membros que conseguiam aumentar o peso do próprio corpo fora da terra. É o que dá um indício que ele era o primeiro peixe que conseguia sair da água. Peixe desgraçado, ele precisava mesmo sair da água pra gente estar numa situação dessa. Tem até uns peixinhos parecidos hoje em dia, mas... Vai, podia ter ficado, não Podia precisava. ter ficado. Não precisava. Foi sair Pra que pra sair? Água lá, calminho, viver só comendo uns negocinhos dele no canto, as algas, acabou, cara, não precisava ter saído no final das contas. Uma coisa também que evoluiu muito realmente é o apêndice, né, do corpo humano. Se alguém quiser falar alguma coisa aí. Tem por aí dizendo coisas sobre o que o apêndice Ele era antigamente... muito grande, né? Cara, Sim. ele era enorme, né? Agora é pequenininho. Na real, ele era uma extensão do nosso estômago, se não me engano. Isso. É, acho que era. Sim. O estômago... Não, acho que é do intestino, ele era uma do extensão do intestino. intestino. Era uma extensão do intestino, se não me engano, feita para digerir melhor carnes ou vegetais. Vegetais e frutas. Se eu não me engano. Isso. E ele era meio que um saco cheio de bactérias pra ajudar na digestão. É, literalmente. Claro, não, sim. Esse camarada é tão inútil que daqui a alguns aninhos, né, uns milhares de anos vai parar de existir. Não, cara, eu tava procurando assim, pesquisando. Eu já tinha ouvido falar também em vídeos assim na internet, nada, que tinha pessoas nascendo sem apêndice, sem essas coisas, mas era tudo mito. Ele realmente encolheu, mas ele não existe ainda pessoas nascendo sem. É que também... Eu já ia fazer essa pergunta. Sim, é que, tipo, ele parou de ser necessário para a atualidade por causa que não... Hoje em dia todo mundo cozinha tudo, todo mundo sabe o que é bom de comer, o que é necessário para o corpo humano e tudo mais, então ele parou de ser necessário e ele foi diminuindo, mas eu penso que tipo, ele chegou num estágio que ele tá lá, ele nem ajuda, mas ele também não atrapalha, então não tem pra que tirar. Claro, só ele. Sim, ele só tá lá. Tem apendicite, né? Mas É exatamente isso que eu acabo falando. Ele não ajuda, mas ele atrapalha, porque ele pode acabar infeccionando e resulta numa Causando cirurgia. problema. Mas não é em todos tinha. os casos que pode dar apendicite, se eu não me engano. Tem casos que não acontece nada. Obviamente não, mas tem casos que a pessoa tem que acabar retirando. Um amigo meu, né? Ele acabou retirando e fica uma baita mancha do lado aqui na parte direita e realmente é bem desagradável. Mas... Eu acho que se for seguindo assim, se for pela teoria da seleção natural, sobrevivendo mais as pessoas que tiram o apêndice todos aqueles anos, realmente ele pode acabar sumindo do corpo humano. É que eu não sei. Não, eu tava assistindo assim, porque as frutas é assim, né? A mão humana consegue mudar muito bem as coisas. Desgraçado do humano que foi pegar o fogo, mano. Quem é que foi literalmente o mano que botou a mão no fogo? Exato, cara. Chega de ser humano, hora de voltar a ser macaco. Quem foi o mano que botou a mão no fogo? Tem uma curiosidade bem interessante aqui, que eu acho que é bem interessante de ser contado aqui, a questão que o ser humano e mais outros 2 animais, 3 animais, eles são os únicos que fazem o ato, né, de reprodução O ato. só por prazer. E a questão mesmo não estando no cio, na questão do período fértil, acaba que eles fazem por prazer, que é o ser humano, o macaco, algumas espécies de macaco, o golfinho e... É o golfinho, o macaco e o ser humano. São os únicos animais que fazem o ato por causa só por prazer mesmo. O golfinho também é um bicho que se tivesse fogo embaixo da água ele já tava dominando os oceanos, né, cara? Verdade. O cara fuma baiacu. Evoluções. De longe, já é dito como um dos animais mais, não só mais inteligentes debaixo da água, mas inteligentes fora da água também, porque
Antigamente não era necessário, mas com tudo isso que aconteceu agora, a grande parte dos animais está evoluindo para ganhar mais inteligência. Hoje em Gabriel é mais dia... taradão. Hã? Gabriel é mais taradão. Que isso, cara? No meio do negócio, no meio do podcast. Não, eu já ia falar algo super inteligente. Pote, recentemente viram espécies de macacos usando plantas de jeitos medicinais e tomando isso. Bah, mano, mas agora... Falando nesse quesito que o Rafael falou do taradão, né? Já houve casos e relatos que os golfinhos eles pegavam os pinguins e faziam atos libidinosos com ele por causa... Ah, é verdade. Eles sequestravam. Por causa Sequestravam do prazer, Era como né? se fosse o mascote deles. Mano, e agora falando disso pra evoluir de inteligência, vamos ter que falar. Tem uma espécie aí que foi muito desavantajada na evolução, que foi o Dodô, cara. Existia uma ilha antiga, longe, distante de tudo, que era cheia de E o frutas. Maurício. Não, eu acho. Pior que era. Eu acho que era a Ilha Maurício mesmo, era a Ilha Maurício. Cara, Essa ilha era muito distante, ela era longe de tudo, só tinha um monte de fruta e só pássaros chegavam lá. ele é um dos principais exemplos da seleção natural, né? Porque não tinha nada pra caçá-lo, então ele em si era um bicho extremamente pacífico. Com o tempo ele foi evoluindo o bico para ao invés de ser um bico que pode se defender e tudo mais, ele foi literalmente feito um bico somente para se alimentar. Como as frutas eram maiores, elas caíam ou não estavam em árvores muito altas, eles acabaram perdendo a habilidade de voar, diminuindo as asas. E ainda por cima, para poder se manter com mais energia por mais tempo, eles ganharam uma barriga gigantesca. Eles tinham uma noção tão pequena que quando chegou predadores, também, quando chegaram os predadores começaram a acabar com eles. Sim, os navios, os humanos. Tem histórias dizendo que eles eram atacados e ficavam tipo parados, sem nem perceber, sem nem entender o que estava acontecendo. O caso foi que viajantes, né, portugueses ou espanhóis, não sei agora certo, eles chegaram e com isso eles trouxeram ratos e cachorros que acabaram... Sim, estavam caçando os animais de canto. Eles, como é que é? Eles levaram cachorros pra caçar lá, porque quando eles pousaram nas Ilhas Maurício... Eu acho E os ratos que estavam nos barcos estavam comendo os ovos. Exato. Exatamente. Então, tipo, os caras foram embora, deixaram lá os ratos, comeram os bichos que estavam lá e acabou com a espécie. Acabou, cara. O Dodô. Quem que não iria querer ter um Dodô em casa? Imagina. Cara, o Dodô, mó daorinho o bichinho. Mas eu provaria uma carne de Dodô, falavam que é muito bom. Não, vamos saber, cara. E obviamente isso é mais um caso que o ser humano ele pode acabar evoluindo, mas também pode acabar destruindo uma espécie, acabando que resultando na extinção de Muitas espécies em extinção. Sim, esses negócios de extinção é algo que é algo interessante, porque a extinção pode determinar o futuro de uma espécie tanto quanto acabar, porque digamos que está tendo uma extinção de algum animal, tipo alguma espécie de um pequeno pássaro. Ele não voa muito bem. Aqueles que voam melhor, conseguem voar mais alto e pegam mais frutas, vão sobreviver por mais tempo e essa habilidade vai ser muito melhorada. Outra coisa, mencionando também desses animais que foram desavantajados de evolução, tem um animal que só sobrevive também por causa do humano, que é o koala. Ele é um bicho muito burro. É muito burro. Sem brincadeira, tu pode colocar a foto de uma árvore daquelas que o koala come as folhas, que ele vai ficar tentando escalar uma foto na parede. Koala come planta venenosa. Primeiro que come planta venenosa sem ter um sistema digestivo muito bom, então ele é afetado pela planta. E é a única... Não, é que eu não entendo como que o koala é assim, não sei se tu sabe me dizer, mas cara, ele come a planta venenosa e é a única comida que ele pode comer. Sim, ele não come mais nada. Ele já nasce podendo cair, então ele tem que aprender a subir de início já tem que aprender. Já nasce ferrado. E ele nasce sem poder comer nada, porque o estômago dele, durante a vida inteira, não é muito preparado para comer esse tipo de planta venenosa. Mas quando ele nasce é mais fraco ainda, então ele não pode comer nada quando ele nasce, por causa que é muito fraco. A única coisa que ele come são as fezes da própria mãe. Ele tem que comer. Cara, e depois disso, ele ainda passa o resto da vida inteira. Cara, um koala pode morrer de fome por não querer pegar comida, porque ele tem que descer da árvore, que já demora horas e mais horas pra poder descer. E depois ainda tem que subir de volta, só que tipo, um koala pode demorar até um dia inteiro pra fazer isso. E tem koala que morre de fome por não... Se tu colocar um koala solto numa sala cheia de folhas, ele não vai pegar nenhuma por causa que ele não foi feito pra isso. Ele se acostumou a pegar as folhas da própria árvore. Outra coisa que as pessoas também falam que é pior koala é a preguiça, mas preguiça era um bicho bravo. Cara, preguiça era maior que um urso antigamente. Cara, já viu a garra de uma preguiça? E hoje em dia... Preguiça gigante.
As preguiças gigantes eram maiores que ursos antigamente. É, mais uma forma da evolução. Né? Mais uma forma da evolução que acabou com o bicho que ia ser irado. Nossa, Hoje a gente tá andando na rua, tu encontra um bicho maior com um urso andando assim devagar. Mas cara, o bicho não tinha comida pro bicho, né? Não sobrou comida. Eles eram tão grandes que eles acabaram com toda a comida que eles podiam ter. Daí O bicho era gigante, cara. acabaram ficando Para pequenos. falar da questão da evolução é que pode acabar acontecendo que a evolução não se aplica à modificação, por causa que o animal ele pode acabar modificando, mas nem sempre evoluindo. Que então vários casos já foram apresentados aqui no podcast, que ele pode modificar, mas pode acabar prejudicando ele, como foi o caso do Dodô. Que eles acabaram modificando por causa da falta de predadores e acabou tornando ele um bicho meio indefeso. Muito pacífico. Existem dois tipos de evolução. Tem uma mini, que agora eu não lembro o nome científico. Microevolução. Microevolução Microevolução e macroevolução. A micro é quando o animal sofre uma pequena alteração que não muda a espécie. A macro é quando é basicamente gerada uma nova espécie. Então tem a diferença. Daí tipo uma pequena alteração, tipo uma pequena alteração de cor, uma pequena alteração no tamanho. Na minha opinião, os cachorros deveriam ser uma macroevolução. É muito diferente se for comparar como era realmente. Eu acho que até é considerado, dependendo de uma raça pra outra, um cachorro acho que até é considerado uma macro. Tudo sim, não pode, não sei. Sim. É aquilo que eu falei do exemplo dos cachorros. Por que o humano tem que fazer isso? Era um lobo de caça e um dia um certo lobo resolveu por que eu não vou lá no acampamento humano pra poder me alimentar. Chegou lá, acabou. Hoje em dia o cachorro pode morrer de asma se ele não fizer nada, por causa que ele não... Exato. Cara, ele é totalmente dependente. O ser humano gosta de deixar os animais dependentes dele. Sim, o ser humano gosta de ter essa questão de afeto e afeição. Daí acabaram destruindo a evolução do ser humano. Lorenzo, Acabou com tudo. eu tô com uma dúvida aqui, não sei se tu vai saber responder, mas da questão da biogênese e abiogênese. Tu sabe mais ou menos como é que foi essa história, como é que os historiadores descobriram? Cara, então, antigamente a ciência era muito básica ou até nula, né? Então as pessoas acreditavam em qualquer coisa ou no que viam, mas não viam, como um exemplo que eu ia dar aqui. Por exemplo, a biogênese, ela era uma teoria que falava que no início de tudo, numa coisa que chamavam de uma sopra primordial, existiam gases e uma atmosfera feita junto com uma água quente assim, que fez com que fosse criado uma primeira molécula complexa que seria o ser vivo. Mas essa... deixa eu conferir aqui. Mas essa teoria foi desmentida por Pasteur, que fez um experimento depois de várias tentativas, mas que ele conseguiu com Um vidro. não é um vidro, é um recipiente de pescoço de ganso, onde ele botou lá uma sopa, ferveu para que conseguisse esterilizar, matar todas as bactérias, e fez com que um bico ficasse no formato de um bico de ganso, onde só poderia entrar o ar, mas que impedisse a entrada de qualquer micro-organismo. Bactérias. E assim, depois de um tempo, ele foi lá, cortou o pescoço do ganso, e ele foi conferir e realmente não tinha nenhum ser vivo naquela água. E a como é que é o nome mesmo? A biogênese e biogênese. Não. A geração Espontânea. ela se trata de que mais antigamente ainda era falado que tinha até exemplos. Eu não lembro quem era o cara, mas acho que nem foi divulgado o nome dele, mas que ele falava que se ele pegasse um monte de roupa suja, botasse numa sala escura, fechada, úmida, e jogasse comidas lá como milho, e em cerca de 21 dias ele fazia surgir rato. Mas então, ele não acompanhava todo o processo. E é claro que ia surgir rato lá por causa da comida e das condições que era a sociedade antigamente. Sim, os ratos eram atraídos pra lá, mas eles acreditavam de que os ratos eram gerados por causa dessa questão da união de roupa suja e milho, que não faz o mínimo sentido, porque isso já poderia acabar com a extinção de múltiplas espécies se fossem geradas assim magicamente. E cientificamente realmente não faz nenhum sentido. Mas aí chegou o Rei Di um dia querendo refutar essa ideia, e ele pegou três copinhos assim, 3 frascos, um aberto, ele botou um pedaço de carne, um frasco ele pegou, botou, só tampou assim com como é que é o nome? Papel filme? Não é um papel filme, é basicamente um pano que tem uns furinhos assim. Tá, é só um pano com É um pano, opa.
ele só botou um pano e aí o outro ele tampou. Aí o que aconteceu? No que estava aberto, né? Entravam moscas e botavam ovos naquela carne, se alimentavam, as larvas se alimentavam e surgiam. Então esse primeiro experimento que ele fez, ele descartou. Mas ele continuou tentando. No segundo, ele, com tampada com pano, conseguiu a entrada de bactérias, as moscas não conseguiam entrar. Aí ele foi lá, achando que tinha conseguido finalmente provar que estava, mas aí foi um dos caras que apoiava a ideia da geração espontânea e falou assim, ele pegou aquela carne, olhou no microscópio, ou ele refez o experimento dele, mas com aquela carne pegou, botou no microscópio e viu que realmente tinha como é que é? Micro-organismo lá. Aí ele fez de novo a tentativa com um frasco fechado, mas, se não me engano... Disseram que era impossível isso acontecer porque os animais iriam ser gerados de uma maneira... Ele foi um dos primeiros cientistas que realmente conseguiu refutar, mas as ideias muita gente ainda desacreditou dele. Desacreditou. Mas depois de tudo acabaram confirmando a teoria dele, tanto que hoje em dia já é visto como ridículo. E é engraçado pensar isso, como as pessoas veem... Tipo, às vezes a gente tá estudando esse tipo de coisa e a gente pensa, meu Deus, como que as pessoas acreditavam nisso, mas... Parece uma coisa idiota. Parece uma coisa idiota, mas parando pra pensar, se a teoria de Darwin, da seleção natural, que é o que a gente acredita realmente estiver errado, no futuro a gente pode pensar, meu Deus, como a gente é idiota. Exato, tá tudo mudando a todo instante, cara. Sim, cara. Aproveitando aqui pra estar acrescentando uma teoria da questão da geração espontânea, eu trouxe aqui uma coisa bem legal, que é a questão do autotrófico, do ser autotrófico, que ele era capaz de sintetizar o próprio alimento, que isso eu acho que dava um complemento da questão da tua teoria. Que eles poderiam sintetizar, um ser que pode criar o próprio alimento dele, tanto do próprio abastecimento de alimento, gordura, ou do local. Ele poderia sintetizar, comer o próprio alimento que ele acabava criando, e outra teoria que é heterotrofia, que é heterotrófico, um ser heterotrófico, que ele não era capaz de sintetizar o próprio alimento. Que, por exemplo, a própria questão de autotrófico seria a fotossíntese das plantas. As plantas são autotróficas, elas acabam que pega a energia do sol e cria o próprio alimento delas, são seres autotróficos. Mais alguma coisa? Isso. Acho que agora é As gurias. Eu ia falar. Fala então. Não, eu só ia perguntar porque não sei se encaixa nessa coisa de seres autotróficos que eu vi em um lugar que a minhoca com o tempo evoluiu para que ela pode se alimentar e depois que ela se alimenta, depois que ela solta as fezes, ela pode se alimentar das próprias fezes. Não sei se seria um exemplo. É que as fezes da minhoca é até usado como adubo, então talvez seja verdade. Não, tipo, isso pode ser verdade, mas não sei se seria um exemplo de ser autotrófico. Isso é uma parte da grana, Vamos pesquisar. Mas só para adicionar aqui mesmo. O ser humano, ao mesmo tempo, ele tenta adicionar coisas de outras espécies, né, gente? Tem diversas pesquisas atuais tentando reverter o envelhecimento em ratos, e tá dando certo em algumas pesquisas. E tem muita gente querendo estudar uma alga viva, que eu não lembro o nome científico dela, nem o nome da espécie, mas que no fim da vida ela consegue voltar a ser... Sim, eles querem estudar essas água-vivas para poder ver se conseguem fazer algo com... juntar esse DNA na evolução humana para no futuro os humanos evoluírem para Evoluir um pouquinho mais. Sim, seria, eu acho que é dito como a única espécie que consegue digievoluir de maneira espontânea, né? Que ela vai passando a idade, vai ficando mais velha e quando ela fica próxima de morrer ou ela fere algum membro, tipo, ela pode voltar num estágio de evolução. Cara, isso é incrível. Pra mim isso é um exemplo de... Seria literalmente, por exemplo, quando tu vai ficando mais velho, vai se evoluindo como pessoa mesmo, tu se torna um idoso e resolve voltar a ser uma criança. Seria a mesma coisa que isso. Se isso conseguisse ser colocado na evolução humana, seria incrível. Hoje em dia, dando uma voltada aqui, já houve casos de pessoas que tentam ser biohackers, que eles tentam hackear a própria biologia aqui na questão do ser humano, né? No caso que eu até... Eles injetam célula-tronco e comem... Exato. Isso é... Não é certo, mas... Comidas altamente selecionadas. Bactérias que têm essas células para acabar tentando regredir. E já teve casos de pessoa que, nossa contagem de aniversário, né, de anos, e ela tinha 46 e fizeram um teste, né, no exame, e ela estava constando com 43. Ele conseguiu
tecnicamente, reduzir 3 anos da vida dele injetando células tronco e fazendo No pedaços. caso de um... É o mesmo caso do cara que eu vi que, Verdade. tipo, ele pegava insetos com certas proteínas, ele pegava de plantas certas, eles fazia toda uma loucura. O dia dele era o dia inteiro só se injetando proteína que ele conseguiu alterar a idade biológica dele. Imagina, foi louco. Uhum. A idade molecular é diferente da idade do ser mesmo. Sim. Se a pessoa não se cuidar, ela pode ter 50 anos e ter a idade molecular de 57. Mas o bom até de comentar disso que se isso se popularizar agora, a próxima grande formação humana vão ser super-humanos sim, imortais. Exato. Em alguns anos já vai ser, o conceito de imortalidade já vai ser comum. Marvel. Filmes da Marvel vão ser mais reais que esperado. Cara, mas tem uma coisa que a gente não comentou aqui, Capitão América. que eu vou comentar, que é sobre o Lamarck, né? Que Ah, verdade. ele foi um... Ele e Charles Darwin estavam ali na mesma época pesquisando sobre evolução. E Lamarck acreditava... Acabou que a teoria dele não foi pra frente, mas muitas coisas que tem na teoria dele tem também tem também na teoria de Charles Darwin, mas ele acreditava que um animal, tipo, que se uma girafa, que o principal exemplo da teoria dele é o exemplo da girafa, se esforçasse muito para pegar as folhas de cima de uma árvore, ela, com o tempo, ela iria conseguir esse feito, e quando ela conseguisse esse feito, isso daí seria passado para os seus descendentes. Mas isso não bate com... Não bate com a realidade, né? com a genética, não bate com a genética, bate com quase nada. Ele, tipo, o outro exemplo dele é que um ferreiro, por estar sempre ali tendo que fazer força, sempre tendo que mexer com aço ali, ele iria ter músculos mais fortes, mas no fim, e que isso seria passado em geração para os filhos deles, mas acaba que na realidade não é assim. Mas mesmo a teoria dele tendo sido posta de lado, ele conseguiu vários pontos que são usados até na teoria de Charles Darwin. Um cara muito importante. Não, acho que era isso, né? Acho que é isso então. Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado por assistir. Valeu, tamo junto. Evoluam!